Pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro. Eu vou apresentar o trabalho feito por mim, né? Leandro, Marcos Vinícius e Maurício. No caso, nosso trabalho ele foi baseado no banco de dados de ocorrências aeronáuticas da aviação brasileira, o CENIPA. E antes de tudo, né, queríamos responder as 20 questões. As 20 questões foram essas daqui, né? Se vocês quiserem um tempinho maior para poder ler cada uma delas aqui, é só pausar o vídeo e nós vamos respondê-la ao longo da etapa 2 do nosso trabalho. Aqui logo abaixo é um esquema representando o nosso conjunto de dados que nós utilizamos, do CENIPA. No caso, eram divididos em 5 CSVs: recomendação, ocorrência, ocorrência tipo, aeronave, fator contribuinte. No caso, para conseguir trabalhar com esse conjunto de dados, fizemos o merge, ou seja, juntamos todos eles em um data frame só, para ficar mais fácil a manipulação e descoberta dos dados. Bom, já respondendo nossas questões, a primeira questão levantada foi: qual é o tipo de ocorrência mais comum? Como observado aqui no gráfico, a ocorrência mais comum é a falha do motor em voo. Notícia preocupante para aqueles que têm medo de voar. Seguido de falha ou mau funcionamento de sistema de componente, estouro de pneu, perda de controle do solo, enfim. E o menos comum é a colisão com obstáculos durante a decolagem e pouso. Em seguida, qual é o tipo de ocorrência, que tipo de ocorrência está mais associado a fatalidades? Não é de assustar que perda de controle em voo seja disparado um dos maiores causadores de fatalidades, seguidos de causa indeterminada, ou seja, não foi possível descobrir a causa, e por último, o que menos causa fatalidade é falha estrutural. Eu acho que é porque é bem mais difícil disso acontecer. Existe uma relação entre a fase de operação e fatalidades? Bom, existe. No caso, quando o avião está na fase de altitude de cruzeiro e algum acidente acontece, a chance de haver fatalidade é muito maior. Seguido de decolagem, manobra e causa indeterminada. Uma das coisas que menos causa fatalidade é arremetida no solo. Agora, nós fizemos uma análise a respeito de se existe alguma relação entre o fabricante da aeronave e o tipo de ocorrência. No caso, podemos perceber que existe sim. O Cessna ele está liderando aqui a quantidade de ocorrência, né, por tipo de ocorrência, né? Estouro de pneu é uma das coisas que mais acontece com o Cessna, seguido de falha do motor em voo. Uma outra aeronave que tem muitos problemas é a Embraer, com falha ou mau funcionamento do sistema componentes. Em seguida, é questionado se existe alguma relação entre o modelo da aeronave e o tipo de ocorrência, e sim, existe uma forte relação. No caso, esse modelo tem muita perda de controle em voo. O modelo bege, representado pela cor bege, tem muita falha ou mau funcionamento de sistema de componentes, e o laranja também o mesmo problema. Agora, se existe uma relação entre o fator contribuinte e o tipo de ocorrência. Também existe relação entre o fator contribuinte e o tipo de ocorrência. Aqui a gente pode perceber que em laranja, julgamento de pilotagem tem muita relação com perda de controle no solo e perda de controle em voo. Outra coisa também é a manutenção da aeronave tem muita relação com a falha do motor em voo. Agora aqui fizemos questionamento se existe algum componente da aeronave que está associado com os acidentes. Nesse caso, o componente seria o tipo de tração, né, o tipo de motor que o avião tem. Obviamente, como eu esperava, pistão é um dos que causa a maior quantidade de problema, principalmente porque o pistão é um motor mais antigo. Geralmente aviões que têm esse motor são aviões mais antigos, e é um motor que tem um conjunto móvel de peças em maior quantidade do que os outros. Isso provavelmente aumenta a chance de haver falha. O nono é se existe alguma região associada com elevado número de ocorrências. Sim, existe Brasília, e faz sentido que Brasília seja, porque é um lugar que, justamente por ser um âmbito muito político, e um dos meios de transporte mais comum entre as pessoas públicas são as aeronaves, principalmente particulares. Seguido de Rio de Janeiro, provavelmente em função do turismo, e Manaus, talvez pelo seu polo industrial. Quais os acidentes mais frequentes por região do país?
Aqui no caso fizemos apenas uma listagem dos acidentes mais frequentes por cada região, aqui só Minas Gerais, só por fim de curiosidade. Perda de controle no solo é uma das mais comuns. Agora o 11º, se o horário possui relação com os acidentes, possui sim. 19 horas é o horário que mais tem acidentes, seguido de meio-dia. Agora aqui, qual a relação entre o tipo de aeronave e a frequência de acidente? Aqui, obviamente, aviões têm maior frequência de acidente. Lembrando que nosso dataset, ele contém apenas acidentes, ou seja, toda ocorrência é necessariamente um acidente. Então, por default, ele já está automaticamente normalizado, ou seja, em relação ao dataset, todos esses dados já estão automaticamente normalizados. Qual a relação entre tipo de acidente e fatalidade? Aqui podemos ver que disparadamente a perda de controle em voo é, de longe, o maior causador de fatalidades. Caso aqui agora o 14º, qual a frequência de acidentes em relação aos meses? Não tem uma relação muito forte, né, entre os meses do ano e os acidentes, não percebemos nada muito discrepante, só algumas relações sutis, né? Meio do ano costuma ser um período, parece que tem menos acidente, aqui mais no início, final do ano começa a aumentar, no início do ano aumenta muito, provavelmente pelo número de viagens, né? O pessoal costuma viajar bastante. 15º, a quantidade de acidentes aumentou ou diminuiu ao longo dos anos observados? Aumentou, né, de 2012 para 2013, diminuiu muito até 2016, de 2016 em diante segue aumentando. A quantidade de fatalidades aumentou ou diminuiu ao longo dos anos observados? A fatalidade tende a diminuir, está diminuindo cada vez mais, apesar de ter alguns picos de alta. Isso provavelmente acontece por causa das recomendações. Para quem não sabe, a aeronáutica ela muda constantemente os seus protocolos em função de acidentes, principalmente aqueles fatais. Então a tendência de um acidente se repetir da mesma forma é muito pequena, porque um acidente serve de lição para que o outro não aconteça. 17º, qual a porcentagem de acidentes que possuem fatalidades? Nesse caso, 7,45% dos acidentes tiveram pelo menos uma fatalidade. Ou seja, é uma probabilidade pequena, uma porcentagem pequena de ocorrer a fatalidade. Por isso vocês podem voar tranquilos, a chance é muito pequena de ser uma vítima fatal. Qual a porcentagem de acidentes por operação particular, regular e táxi aéreo? Bom, uma coisa curiosa é que os aviões particulares, apesar deles não serem a maioria, acredito eu, eles têm muita frequência de acidentes, né? Os acidentes dos aviões particulares acontecem com muito mais frequência, provavelmente porque a aviação particular ela é muito menos rigorosa do que a aviação comercial. 19º, qual as fases de operação com maior taxa de acidentes? Bom, aqui percebemos que dentre elas tem corrida após pouso, né? Cruzeiro, decolagem e pouso. As etapas que geralmente têm a maior quantidade de problemas. Por último, qual a taxa de acidentes em relação ao ano de fabricação das aeronaves. Aqui a gente percebe que as aeronaves com o ano 2012 é a que mais tem, né? Mais tem acidente, taxa de acidente, só que a gente percebe que à medida que a aeronave, o ano da aeronave aumenta, a quantidade de acidentes aumenta também. Isso provavelmente acontece por causa do número, né? A tendência é ter mais aeronaves novas do que aeronaves velhas. E então isso é normal. Por último, agora na parte 3, nós tentamos prever se um acidente terá ou não fatalidade com base em algumas características de voo. No caso, para isso, nós testamos 3 cenários diferentes. O primeiro cenário, utilizamos as variáveis com melhor relação com a variável de fatalidade e tivemos bons resultados da matriz de confusão tanto para o KNN quanto para a árvore de decisão. Em seguida, nós testamos no cenário 2 variáveis que tinham uma relação ótima e não tão boa assim com a fatalidade e tivemos uma melhora tanto no KNN quanto na árvore de decisão. Por último, no cenário 3,
nós testamos todas as possíveis variáveis que tinham qualquer relação com fatalidade, seja ela muito forte ou baixa. E para o KNN houve uma melhora, e para a árvore de precisão melhorou muito, praticamente acertou todas as vezes e errou apenas 3. Ou seja, o melhor modelo nesse caso foi esse envolvendo todas as variáveis, desde aquelas com uma forte relação até aquelas com uma fraca relação. Pessoal, eu gostaria de agradecer em nome do meu grupo. Muito obrigado por terem assistido e nosso trabalho termina aqui.